boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que damos início à celebração dos 30 anos de instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cascavel. Como primeiro ato desse cerimonial, teremos a composição da mesa principal. Portanto, convido para tomar lugar à mesa o desembargador federal Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A seguir, convidamos a desembargadora federal Vânia Hack de Almeida, corregedora regional da Justiça Federal da 4ª Região. A seguir, convidamos o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, primeiro juiz federal nomeado para a subseção de Cascavel em 1993. A seguir, convidamos o senhor Alessio Espínola, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel. A seguir, convidamos a juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, diretora do Foro da Seção Judiciária do Paraná. A seguir, convidamos o juiz federal Wesley Schneider Collier, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Cascavel. A seguir, convidamos o Dr. Alex Galho, presidente da OAB Subseção de Cascavel. A seguir, convidamos o senhor Ciro Canabarro, presidente da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão à população dessa cidade. É com imenso prazer que testemunhamos o desenvolvimento constante de Cascavel. Por isso, convidamos para compor a mesa o senhor Renato Silva, vice-prefeito do município de Cascavel, representando a sociedade cascavelense. Senhoras e senhores, podem se sentar. O cerimonial dessa comemoração dos 30 anos gostaria de registrar as presenças das desembargadoras e desembargadores, diretoras e diretores do Fórum, as magistradas e magistrados, representantes do Ministério Público, as procuradoras e procuradores, as defensoras e defensores, advogadas e advogados, delegadas e delegados, aos superintendentes, militares, membros do Poder Executivo, parlamentares, representantes de órgãos federais, estaduais, municipais e associações, de universidades, servidores da Justiça Federal e desta Casa na ativa ou aposentados, e também os agradecimentos ao público em geral que vieram prestigiar essa solenidade.
Presidirá a solenidade o desembargador federal Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este grande encontro em que nós celebramos os 30 anos da instalação da Justiça Federal em Cascavel. Momento marcante para todos nós, e o tribunal comparece aqui com a nossa corregedora, desembargadora Vânia, e com o primeiro juiz federal de Cascavel, que aqui aportou em longínquo ano de 1993. Então, é um momento de muita alegria e eu agradeço muito a presença de todos e todas aqui. Cumprimentando já nossos anfitriões, já nominados pelo cerimonial, nosso vice-prefeito, nossa diretora do Foro do Paraná, presidente da Câmara, presidente da Associação Comercial. E eu convido, então, para iniciarmos essa nossa solenidade, para ouvirmos, acompanharmos a execução do hino nacional pelo quinteto regido pelo maestro Morales. Nosso profundo agradecimento ao maestro Morales e aos jovens e brilhantes músicos que abrilhantaram muito o nosso início dessa nossa solenidade. Passo a palavra agora ao juiz federal Wesley Schneider Collier para a sua manifestação, nosso diretor do Foro da Subseção Judiciária de Cascavel. Excelentíssimo senhor desembargador federal Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, excelentíssima senhora desembargadora federal Vânia Raque de Almeida, corregedora regional da nossa Justiça Federal da 4ª Região, em nome de quem cumprimento as demais autoridades da mesa e todos os demais presentes nesta solenidade. Hoje foi um dia triste aqui em Cascavel, né? Tivemos casas destelhadas, comércios parcialmente destruídos, um temporal com características de tornado, mas não podemos deixar de celebrar esses 30 anos da Justiça Federal em Cascavel.
Em 1993, foi instalada a primeira vara federal de Cascavel em um imóvel gentilmente cedido pela prefeitura, à época. É um imóvel onde hoje fica localizada a Biblioteca Municipal e o Paço das Artes. O início foi com algumas dificuldades, né, doutor Gebran? Mas a Justiça Federal cumpriu o seu papel inicial, cresceu, vieram novas instalações, novas varas federais, mudanças de prédios, até que chegamos à situação atual. Somos 4 varas federais, 2 com competência previdenciária, uma com competência civil, uma com competência criminal. Nesse momento, 5 juízes lotados em Cascavel, cerca de 75 servidores, 20 estagiários, 10 terceirizados. Ocupamos um excelente prédio, construído especialmente para a nossa subseção. Nesses 30 anos, muitos processos importantes marcaram a vida de nós, juízes e servidores. Destaco os diversos mutirões de conciliação em relação à desapropriação, processos criminais complexos, decorrentes de operações policiais, ações em matérias de saúde, as quais têm aumentado exponencialmente recentemente, os milhares de processos previdenciários, que, apesar de somarem um número gigantesco, devem ser tratados com a devida importância, pois muitas vezes ali está a definição da vida de uma pessoa. Passamos por diversos momentos felizes, com fraternizações, mas também não posso deixar de rememorar que tivemos perdas. Servidores que faleceram, por exemplo, durante os momentos em que ainda trabalhavam, ainda na flor da idade, né? Isso, infelizmente, aconteceu. Eu lembro do Sandro, da Patrícia e, mais recentemente, do Cleomar. Nesses 30 anos, cerca de 40 juízes passaram pela subseção judiciária de Cascavel, uns por tão meros poucos meses, outros por tantos anos. Não é mesmo, doutora Sônia? Mas não posso deixar de louvar o trabalho dos servidores, porque são servidores comprometidos em prestar um trabalho de excelência. Nesses 30 anos, eu cheguei em Cascavel em 2010, não perdi em nenhum momento ligação com a cidade, testemunhei uma melhora substancial na nossa cidade e nas nossas instalações da Justiça Federal. Temos, então, sim, muito o que comemorar. Então, deixo os meus parabéns à subseção judiciária de Cascavel pelos seus 30 anos, e como a subseção é composta de pessoas, são as pessoas que importam. Eu os faço em nome de todos os juízes e servidores que já passaram pela subseção judiciária de Cascavel. Parabéns a todos. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a doutora Luciana, juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, diretora do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Boa tarde a todos os presentes, colegas, servidores, advogados, todos os convidados. Eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa, já antes nominadas pelo Dr. Wesley. Nós nos reunimos aqui hoje para comemorar um marco importante da história da Justiça Federal. É o 30º aniversário da inauguração da subseção de Cascavel. É um dia de celebrar a justiça, mas também um dia de reconhecimento do trabalho aqui desenvolvido. A sede da Justiça Federal, mais do que uma estrutura física, é um símbolo do nosso compromisso com a justiça e com os princípios sobre os quais nossa sociedade é construída. Ao longo desses 30 anos, inúmeros juízes, servidores, procuradores e advogados aqui trabalharam para garantir que a justiça não seja apenas um ideal, mas uma realidade tangível para todos. É através da sua dedicação, experiência e compromisso que construímos um sistema jurídico forte, eficiente, inclusivo, transparente, sensível às circunstâncias individuais, buscando sempre a inovação e a melhoria. Durante esses 30 anos, enfrentamos o teste do tempo, nos adaptando às necessidades em constante evolução da nossa sociedade. Assim, nós celebramos esse aniversário de 30 anos também com um olhar para o futuro, certos que o nosso compromisso não termina aqui, certos que a Justiça Federal de Cascavel continuará a evoluir e a se adaptar a essas novas necessidades da nossa sociedade, certos que, à medida que o tempo passe, possamos continuar a ser um símbolo de justiça, refletindo os valores fundamentais que sustentam o nosso sistema jurídico. Eu parabenizo a todos os magistrados e servidores que aqui atuam e atuaram pelo trabalho de excelência e pelo comprometimento.
E agradeço a todos os servidores e magistrados que se dedicaram para que o dia de hoje fosse um dia especial. O cuidado e o empenho que vocês tiveram representam o espírito que caracteriza a Justiça Federal. Agradeço a todos que se fazem presentes, seja acompanhando online ou aqui presencialmente, por compartilharem conosco esse momento, uma data comemorada com bastante alegria, mas também com um renovado senso de comprometimento. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao desembargador João Pedro Gebran Neto, colega de tribunal e primeiro juiz federal nomeado para a Seção Judiciária de Cascavel em 1993. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, meu colega, amigo, desembargador Fernando Quadros da Silva, excelentíssima corregedora, desembargadora federal Vânia Hack de Almeida, querida colega, ambos colegas de concurso, e excelentíssima senhora juíza federal, diretora do foro, Luciana da Veiga Oliveira, demais autoridades já nominadas. Ontem, meio da tarde, troquei uma mensagem com a doutora Luciana, perguntando, ia ter o evento, se seria me dada a oportunidade de falar. Eu esperava que ela dissesse que não, mas ela disse, tem, você vai ser dada a oportunidade. E eu tive que, rapidamente, elaborar algumas ideias. E, infelizmente, não tive o tempo necessário para elaborar um discurso pronto e acabado, talvez, que merecesse a cidade de Cascavel, as pessoas. Mas eu resolvi que eu deveria falar com um pouquinho da minha história e um pouquinho com o coração. E isso me obrigou a uma digressão de 30 anos atrás, o dia que vim para Cascavel, que assumi a vara de Cascavel, o dia da nossa posse, desembargador Fernando, desembargadora Vânia, no tribunal, quando o presidente do tribunal me disse, olha, o senhor vai para Cascavel e nós vamos instalar a vara em setembro, daqui a 15 dias, e eu quero que o senhor esteja lá, residindo com a família, no dia da instalação da vara. Eu, lógico, tinha que desmobilizar toda a minha vida, tinha uma esposa, tenho ainda um filho de 1 ano de idade, e nesse meio tempo eu tive que vir a Cascavel, alugar um imóvel e voltar para a cidade que eu morava, onde eu era promotor, Arapongas, vir para Cascavel, fazer a mudança, está instalado, funcionando, e ainda disse para minha esposa no dia da inauguração, disse, olha, o pessoal do tribunal vai almoçar, jantar lá em casa, comemoração, eu não tinha naquela oportunidade nem pia na cozinha. Aqui tem uma característica que os imóveis são alugados sem pia na cozinha, não sei porquê, mas era, não sei se ainda é assim. Enfim, obviamente minha esposa ficou muito feliz com a minha notificação, enfim. E esse é um exemplo das primeiras dificuldades que tive aqui. Chegamos para a vara, instalar a vara federal, o Dr. Wesley falou, no imóvel cedido pela prefeitura. A prefeitura fez um evento comemorativo, acabado o evento, alguns dos móveis voltaram para a Secretaria de Cultura. E nós ficamos ali com um mobiliário bem diminuto. Tenho certeza que o Rogério, o Almir, a Marise lembram perfeitamente desse dia. Ainda antes da instalação, eu tive que me reunir com a diretora de secretaria nomeada, a doutora Leia Maria Otani, e dizer, nós temos que distribuir funções. E eram pessoas que estavam passadas naquele dia. Eu tinha que perguntar o nome, o que a pessoa fazia e escolher alguma coisa que ela ia fazer dentro da estrutura da vara. E imagino que fomos felizes nas escolhas, porque as pessoas também eram pessoas dedicadas, honradas, honestas, que trabalhavam e queriam transformar aquela incipiente vara federal em uma estrutura que viesse a germinar, a florescer, a dar frutos e gerar o que é hoje a Justiça Federal em Cascavel. Pois bem, lembro ainda que os advogados já não protocolavam mais ações em Foz do Iguaçu com a notícia da instalação da vara em Cascavel. Então havia uma demanda reprimida de ações que iam ser ajuizadas. Ao mesmo tempo, Foz do Iguaçu já tinha embalado os seus processos físicos naquela época, separado, aguardando ansiosamente para mandar embora milhares de processos que estavam lá para Cascavel. O mesmo fez a Justiça Estadual com os processos da competência delegada, principalmente previdenciária e execução fiscal. Então, os primeiros dias eram absolutamente caóticos, né? Pessoas novas, nem o juiz entendia muito do que ia fazer, né? Eu era promotor de justiça, tinha as minhas evidentes limitações para atuar,
e processos antigos, novos, enfim, chegando para que nós tomássemos decisões. Mas eu fui muito feliz nesses dias iniciais, porque contava com pessoas maravilhosas, né? Algumas delas aqui presentes, né? 3 pessoas que já todo o período que eu passei aqui, que não foi muito grande, foi aproximadamente 1 ano, mas foram pessoas muito amigas, muito leais, companheiras, pessoas que fizeram a cultura do que representa a Justiça Federal em Cascavel. Uma cultura daquilo que eu já tive a oportunidade de voltar outras vezes aqui, como diretor do foro, ou mesmo com outra cerimônia anterior, a cultura de uma instituição que é uma família, de uma instituição que se uniu para vencer as dificuldades, para ampliar e para gerar aquilo de que é fundamental, que é trabalhar com o ser humano. Nós somos servidores públicos, trabalhamos internamente, mas trabalhamos externamente, trabalhamos para os jurisdicionados, trabalhamos para aquelas pessoas que estão na ponta do processo e estão aguardando uma solução que é fundamental para a sua vida. Para nós é apenas mais um processo, mas para as pessoas que esperam a jurisdição, é o processo da sua vida. Elas estão ansiosas por uma solução, seja favorável ou desfavorável, mas uma solução correta e uma solução justa. E eu vejo que isso foi plantado, isso foi semeado, e colho aqui de Cascavel essa experiência de uma jurisdição de justiça. Tenho um contato muito próximo com a doutora Suane, que trabalha na área da saúde, e verifico a preocupação que ela tem com a jurisdição que exerce, talvez a mais sensível hoje que a Justiça Federal desenvolve, porque são pessoas que chegam, processos que chegam dia a dia, para decidirmos sobre providências naquilo que é mais fundamental para o ser humano, que é a sua saúde ou a saúde de seus familiares. São dramas que repousam diariamente nas mesas dos juízes, e vejo que, como em toda a 4ª região, mas de modo especial em Cascavel, isso é cuidado com muita atenção, porque sabemos que nós temos que entregar o que é de mais correto, de mais efetivo e de mais justo. Para finalizar, queria fazer uma saudação especial ao meu amigo advogado Roberto Vipiche, que foi uma das primeiras pessoas que me abriu as portas aqui em Cascavel, e quase que numa situação bastante inusitada, trabalhei, conheci e comecei a iniciar uma amizade com o doutor Roberto Vipiche, na época eu juiz e ele já advogado aqui em Cascavel, mas à medida que a distância aumentava, a nossa amizade também aumentava. À medida que nós tínhamos cada um mais independência em relação às suas funções, ele sequer precisava da atuação jurisdicional minha, a nossa amizade só solidificou nesse tempo. Agradeço muito a toda a cidade de Cascavel, a comunidade, sempre fui muito bem recebido aqui, e agradeço a todas as pessoas pelo acolhimento de ontem, de hoje e de sempre. Parabéns a Cascavel, parabéns à sessão judiciária pelos 30 anos de instalação, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos ouvir agora o presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, o senhor Alessio Espínola. Eu nunca venho com papel, porque o papel faz eu me perder, mas hoje me disseram que eram juízes e eu tinha que me cuidar um pouco, então vou pelos papéis aqui. Iniciar a saudação no final desta tarde, como já bem disse o nosso juiz federal, Dr. Wesley, um dia triste para Cascavel, mas um dia que Cascavel, Dr. Fernando, desembargador, dá mais uma demonstração de solidariedade e de força do nosso povo, da nossa gente. Nosso prefeito, desde a madrugada, já socorrendo as pessoas, encaminhando todos, isso para nós é uma alegria. Iniciar a saudação pelo desembargador federal, Dr. Fernando Quadros, que é presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Satisfação recebê-lo neste dia para uma celebração. Saudar o nosso vice-prefeito que está lá, na outra ponta, empresário Renato Silva, meu irmão, meu amigo de muitos anos, homem que me deu 2 grandes oportunidades. Fazer a minha faculdade, e durante 20 anos fiquei
na consolidada Rádio Colmeia de Cascavel. Muito obrigado, senhor Renato. Saudar a desembargadora federal Vânia, que se faz presente nesta tarde com a gente. Satisfação. Desembargador Gebran, que honra poder ouvir da sua boca a história da Justiça Federal em Cascavel. E dizer a Vossa Excelência que nós evoluímos e agora, quando vai alugar um apartamento, já tem uma pia e mais alguns móveis. Nós evoluímos, Excelência. Mas naquela época era assim mesmo, tá bom? Saudar a juíza federal Luciana, que também falou da justiça. Saudar o Alex Galli, que é o presidente da OAB Subseção Cascavel, jovem, honrado, trabalhador, que tanto nos orgulha nesta entidade que participa dos temas da sociedade. E saudar o Ciro, jovem empreendedor, empresário, presidente desta tão importante entidade que é a ASIC. Para eu que sou cascavelense, nasci aqui, vivo aqui, todos os dias da minha vida, sou intenso para viver Cascavel, tenho profundo respeito à ASIC, pela sensibilidade social que esta entidade representa. Poucos dias, fizemos uma grande audiência pública na Câmara para amparar os autistas da nossa cidade, associações, pais, mães. E de lá saiu uma demanda, viemos até a SIC, ainda era o presidente Genésio, que atendeu a demanda dessas mães e hoje tão bem a SIC prepara o empresário, o comerciante, para receber os pais e os autistas no seu comércio. Obrigado, Ciro. Bom, hoje é um dia de celebração. Justiça, senhores desembargadores, juízas, juízes, servidores da justiça. Justiça é palavra forte, impactante. Justiça é algo justo, que não tem como questionar. Sobre as mãos de vossas excelências recai esta grande responsabilidade de fazer justiça. Eu diria mais, de devolver a esperança a tantos. Por isso, quero aqui cumprimentar e agradecer o juiz federal, Dr. Wesley, que de forma muito especial esteve no meu gabinete num dia de trabalho de campo. Eu estava um pouco longe, cheguei uns minutinhos atrasado, mas fiquei feliz pela alegria dele em poder fazer hoje este dia de celebração. Não poderia deixar de estar aqui para apoiar esta celebração que é, na verdade, um tema de extrema importância para a nossa cidade, a justiça. Viva a Justiça Federal do Brasil e viva os 30 anos da Justiça Federal na cidade de Cascavel. Quero chamar a minha assessoria à frente para nós, doutor desembargador Fernando, entregarmos uma homenagem feita pela Câmara de Vereadores de Cascavel com o voto de todos os colegas vereadores, num reconhecimento da importância da Justiça Federal. Vamos entregar essa homenagem ao desembargador doutor Fernando. Boa tarde a todos. Saúdo o excelentíssimo doutor desembargador Fernando Quadros, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em seu nome, saúdo todos os demais magistrados aqui presentes. Saúdo o senhor Renato Silva, nosso vice-presidente e nosso vice-prefeito, o Alessio Espíndola, nosso presidente da Câmara, Ciro Canabarro, nosso anfitrião, meus colegas advogados,
É uma honra estar aqui representando a OAB. Em 1993, senhor presidente, eu ainda não estava na faculdade, mas acompanhei de perto, com o Dr. Maurício Vieira, o empenho da OAB Cascavel por contribuir a trazer a Justiça Federal para Cascavel. Dr. Gebran, quando veio a Cascavel, nós tínhamos pouco mais de 120 mil habitantes. Hoje chegamos próximos dos 350. É uma cidade pujante e a OAB cresceu igual Cascavel, igual ao município, igual à nossa sociedade. E estamos sempre presentes junto à comunidade, buscando integrar a OAB à sociedade. E fazemos isso também com a Justiça Federal. Nós temos um relacionamento de muitos anos, harmonioso com a Justiça Federal, de trabalho conjunto. A gente, quando temos problemas, a gente senta para resolver, somando sempre. E isso é importante. Quando a Justiça Federal se instalou em Cascavel, nós sabíamos, naquele momento, o quanto impulsionaria o nosso município. E isso hoje é representado pelo tamanho da nossa cidade, né, Alessio? Por isso eu quero parabenizar a subseção da Justiça Federal de Cascavel, em nome do Dr. Wesley, e dizer que a OAB é parceira, doutor, né, os demais magistrados, doutora Suane, e de contribuirmos e de fazermos pelo município mais e melhor. Obrigado. Bem, aqui está escrito: o doutor Fernando diz algumas palavras. Eu serei muito breve, porque hoje é o dia de nós ouvirmos e prestarmos homenagens aos nossos servidores, nossas servidoras e aos juízes que contribuíram para o fortalecimento, para a imagem que a Justiça Federal tem em Cascavel. Como todos nós sabemos, uma instituição se faz com pessoas, e a fama de uma instituição do município do porte de Cascavel se fez com o trabalho diuturno, diário, dedicado das nossas servidores, dos nossos servidores que estão aqui. Também contribuem para a imagem da instituição os advogados públicos, advocacia privada, os membros do Ministério Público, os estagiários e os juízes, que vão, cada um com sua pequena contribuição, fazendo o seu trabalho, moldando a instituição. A instituição, ela tem um nome, mas a pessoa dá o seu toque àquela instituição. Então, temos instituições que não têm uma boa fama, temos instituições que têm uma boa fama. Felizmente, a Justiça Federal de Cascavel tem uma excelente fama, quer quando nós vemos os processos que chegam no tribunal, organizados, cuidadosamente organizados, com atos processuais praticados, com juízes dedicados, e quando nós visitamos a sessão judiciária, né, a doutora Luciana e o doutor Wesley, nós que viemos de fora, vemos tudo muito organizado. Nós passamos de manhã, eu, a desembargadora Vânia, o desembargador Gebran, nós vimos que tinha, né, dado um temporal e o nosso muro de vidro ele tinha caído. E quando passamos agora, 2 horas depois, já tinham colocado um tapum, já tinham tirado os cacos de vidro dali. Isso é muito bom. Alguém foi lá e resolveu o problema. Isso é uma cidade pujante, isso é um município desenvolvido, alguém foi lá e resolveu o problema. É o que nos dá conforto quando uma instituição tem, ao mesmo tempo, faz parte de uma estrutura e tem autonomia para resolver os seus problemas. Então, em nome do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é um momento de agradecer às pessoas todas aqui de Cascavel, aos juízes federais, ao primeiro juiz federal,
a contribuição que deram. É o nosso trabalho, mas nós sabemos que todos nós podemos fazer algo mais para contribuir para uma instituição, porque, afinal de contas, aquilo que a gente faz reflete para nós mesmos. Então, eu gostaria de agradecer muito, é o momento de agradecer aos nossos servidores e às nossas servidoras, e também à população de Cascavel, às autoridades aqui presentes, que contribuíram desde o início para a instalação da Justiça Federal e para o engrandecimento e para a permanência, e que nós estejamos daqui a um tempo, quem sabe daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, comemorando mais os 50 anos da Justiça, e que estejamos todos aqui com saúde, e provavelmente eu vou ter que pedir para o meu filho me trazer, mas eu e o Gebran, mas que estejamos aqui e dizemos, puxa, eu participei desse momento e trabalhei na Justiça Federal e tenho muito orgulho disso. Então, é o momento de agradecer e desejar que continuemos assim, agradecer profundamente aos nossos servidores que, desde o início, emprestaram parte da sua vida, parte do seu dia a dia, para a construção dessa grande instituição que nós fazemos parte. Então, muito obrigado, parabéns à Justiça Federal de Cascavel, é uma alegria comparecer aqui e ver que os juízes se dão bem com a população, que os servidores se dão bem com a população, as servidoras, que nós temos uma belíssima banda sinfônica, temos um maestro dedicado, enfim, é um momento de alegria, de comparecer para uma solidariedade tão significativa e que nos enche de inspiração para continuarmos o nosso trabalho. Então, é isso. Muito obrigado e que continuemos assim. Parabéns, Cascavel, por esses 30 anos de Justiça Federal. Bem, agora nós vamos, com a permissão da diretora do Foro do Paraná, doutora Luciana, e do doutor Wesley, nós vamos assistir um vídeo institucional, com momentos marcantes da sessão judiciária de Cascavel, produzido pela nossa seção Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná. Então, eu vou convidar os meus colegas de mesa para a gente voltar para a primeira fileira. Nós vamos assistir um vídeo e depois nós vamos fazer já uma homenagem, como é óbvio, aos nossos servidores, aos juízes e servidores que contribuíram para o engrandecimento e a Justiça Federal de Cascavel. Então, vamos lá e vamos assistir o vídeo. Foi, de fato, um grande desafio a instalação da Vara Federal em Cascavel, porque os servidores também tomaram posse aquele dia. Fui muito feliz com a equipe com que trabalhei, tive que organizar aquela equipe, conhecendo as pessoas naquele momento e direcionando cada um para trabalhar dentro de uma função junto à Vara Federal que estava sendo instalada. Nós não tínhamos sequer livros de sentença ou de despachos, modelos, então praticamente tudo que tinha que ser produzido tinha que sair da minha cabeça ou da cabeça dos servidores. Outro ponto bem característico do início em Cascavel é que o espaço e o mobiliário foi cedido pela prefeitura.
E o meu gabinete era onde era o antigo gabinete do prefeito municipal. Eles tinham um novo prédio para a prefeitura em Cascavel, e eu fiquei com aquele gabinete, que era um gabinete enorme, carpete no chão, obviamente um carpete já com algum estado, alguma idade, cortiça nas paredes e uma parede de vidro inteira para fora, onde não tinha nem ar-condicionado e nem cortina. E Cascavel é uma cidade que faz muito calor no verão. E algumas vezes eu saí daquele gabinete passando mal, porque aquilo era uma estufa, cortiça na parede, carpê no chão e uma parede de vidro onde o sol batia. Foi algo muito impactante. O Dr. Gebran me convidou para ser a sua diretora. Eu tive desafios de toda a ordem. Como era uma vara única, trabalhávamos com todas as matérias de direito civil, crime, execução fiscal, e naquela época não existia núcleo de apoio judiciário, então nós tínhamos que fazer às vezes também. Eu tive muita dificuldade e foram inúmeras, e com essas dificuldades que me fizeram crescer profissionalmente e pessoalmente. Na iminência da solenidade de inauguração, eu estava ansioso e com muita expectativa, até que, finalmente, no dia 27 de setembro de 1993, uma segunda-feira, recordo-me perfeitamente do primeiro processo protocolado na subseção da Justiça Federal de Cascavel. A ação era sobre a Cofins, para uma empresa de confecção da nossa cidade. Graças a Deus, saiu tudo dentro do planejado, porque naquele momento realizei um desejo que brotava no meu coração, de ser o primeiro advogado a distribuir uma ação na recém-inaugurada Justiça Federal, o que me encheu de satisfação e de orgulho. Tenho uma excelente lembrança das pessoas com quem trabalhei naquela época. Foram pessoas muito amigas, muito competentes, muito prestativas, muito dedicadas. O trabalho, como disse, foi difícil, mas só com o esforço de todos é que foi possível superar isso e dar um andamento regular, por assim dizer, na vara. Quando eu cheguei no dia, né, para tomar posse, eu lembro que, nossa, até eu me arrumei, né, para ir para posse e tal, e cheguei lá, estava tudo empoeirado, cadeiras empoeiradas, mesas empoeiradas, né, tivemos que dar uma limpadinha no local para poder sentar, conversar, pelo menos. Aí foram organizando os materiais, foram chegando as escrivaninhas, computadores. Então, nós ficávamos perdidos, porque não tinha nem lugar direito para sentar. E os computadores eram pouquíssimos. Nós tínhamos que ficar revezando, né, para usar o computador, para poder trabalhar. Eu me lembro de quando comecei a trabalhar aqui, em 24 de setembro de 1993. A estrutura era bem precária, éramos poucos servidores e a maioria estava conhecendo a forma de executar o trabalho, já que tudo era novidade. Graças ao juiz
Dr. João Pedro Gebran Neto, e a diretora Leia Maria Ottani, conhecemos a divisão e a execução do serviço gradualmente. Começamos cedo, dia 21, segunda-feira, início da semana. Organizamos tudo para a inauguração. Nos dias seguintes à solenidade, começamos a receber os processos físicos, redistribuídos das subseções e os vindos da Justiça Estadual. O plantonista ficava com um aparelho chamado BIP, quando havia alguma ocorrência, né, um chamado de plantão, o aparelhinho ficava piscando, fazendo um chamado sonoro, então a gente ligava na central do BIP, recebia a mensagem para comparecer na vara e receber um mandado para cumprimento. O celular veio muito mais tarde. Né? Alguns fatos um tanto engraçados ocorriam no cumprimento de mandados. Como a Justiça Federal era novidade em Cascavel, os advogados ainda não tinham conhecimento dos procedimentos da Justiça Federal, e assim, durante um bom tempo, toda vez que ia intimar alguns advogados, após realizado o ato, o causídico ia puxando o talão de cheque, começava a preencher. Questionado do que se tratava, o causídico dizia, é o pagamento da sua diligência. Então, eu tinha que lhe explicar que a Justiça Federal não cobrava diligências. No início era um tanto engraçado, mas com o tempo, os operadores do direito se acostumaram com a forma da Justiça Federal prestar a jurisdição. Mas a lembrança é só de coisas boas, né, de saudades, de agradecimento. Então, eu queria parabenizar, né, a subseção pelos 30 anos que se completam e mandar para vocês assim, um abraço bem carinhoso, né, com muita saudade, né, e quem sabe um dia, né, a gente passa aí para dar um abraço presencialmente para vocês. Aproveitem. E eu tenho até uma coisa engraçada que aconteceu bem nos primeiros dias que eu comecei na Justiça, que a gente colava os papeizinhos pequenos em folhas de sulfite para colocar, inserir no processo. O processo tinha colchetes que eram de metais e aí eram coladas essas folhinhas pequenas inseridas no processo. E me deram um tubo de cola e eu não prestei atenção, o tubo de cola estava travado, eu estava trancado na pontinha. Eu apertei, saiu cola para todo lado, o processo ficou cheio de cola. E eu fiquei desesperada, eu falei, e agora, o que eu vou fazer com tanto de cola desse? Aí tinha um colega nosso, o Daniel, que trabalhava comigo, ele, Ari, o que você fez aí? E agora, como que vai resolver esse problema dessa cola? Aí, nesse instante, chegou o juiz para fazer a distribuição. Eu falei, doutor, o que eu faço agora com esse tanto de cola que eu derrubei aqui em cima do processo? Ele falou assim, não adianta jogar sujeira embaixo do tapete, você tem que resolver. Aí o Daniel me ajudou, a gente pegou pano, a gente pegou as coisas, colocou as folhas secar. No fim deu tudo certo, não deu problema nenhum com o processo, a gente conseguiu limpar toda aquela cola, foi até interessante, mas não, no momento eu fiquei muito nervosa, mas hoje eu acho engraçado, né? O fato gostoso que foi, uma vez eu vivi, foi que eu parei em frente de uma casa. Aí a senhora que me atendeu, ela disse, o senhor não quer entrar? Claro, na época eu devia ter uns 25 anos a menos que eu tenho hoje, né? Mas ela disse, o senhor não quer entrar? Eu disse, não, eu estou procurando fulano de tal. Ele é falecido. Tudo bem, mas quem é o inventário ou com quem eu poderia falar sobre o assunto? Eu, ela disse.
A senhora é o quê? Ah, eu sou a viúva dele. Quanto tempo faz que... Daí fui fazendo a anotação, né? Quanto tempo que ele faleceu? Ah, faz 15 dias. Tá, tudo bem, peguei, fiz a anotação. Aí tinha o nome de uma outra pessoa junto no mandado. Ah, e a fulana de tal? Ah, é minha filha. Eu olhei assim, tá, sua filha, ela está, né? Não, ela é falecida também. Aí, tá, mas faz tempo que ela faleceu? Uma semana. Em 15 dias, a mulher perdeu o marido e uma filha. O que foi, assim, acolhedor aquele dia? Porque, ao dar atenção e conversar com aquela senhora, ela me chamou de anjo. Que eu tinha ido como um anjo na casa dela para acalmar o coração dela. Porque, ao me ver, ela sentiu o coração acalmado. E até hoje, quando eu lembro, eu me emociono dessa história, porque um oficial de justiça ser chamado de anjo. Eu disse, mas eu não sou anjo, eu sou um oficial, eu estou aqui como oficial de justiça. Não, você é um anjo, porque você me fez me acalmar, porque eu precisava que alguém perguntasse sobre o meu marido e sobre minha filha que tinham falecido recentemente. Eu também era diretora do foro na época da celebração dos 25 anos da subseção. E aí estava à frente da comemoração na época. E me marcou muito, foi muito legal. Com isso, eu gostaria então de parabenizar todos da subseção pelos 30 anos e pelo trabalho de excelência que estão fazendo agora na atualidade. E eu me sinto muito feliz por ter feito então parte dessa história também. Pessoalmente, todos se davam bem, nós tínhamos realmente um ambiente fantástico de trabalho. Os colegas juízes também que passaram lá foram sensacionais, trabalharam muito bem. Todos saíram tristes, né, por terem que sair da vara, que era um ambiente muito bom, tenho certeza que continua sendo. E eu guardo realmente, a gente costumava dizer, e costuma ainda, que é a melhor vara do sul do mundo, a 4ª Vara Federal de Cascavel. Acho que continua sendo. O ponto mais complicado foi a perda, né, de um colega nosso, do Cleomar. Foi um período, assim, talvez o mais difícil ali para todos, ali na 4ª Vara, exatamente por ser uma vara com ambiente tão bom, pessoas tão afinadas, a gente perdeu um colega de uma forma precoce, que realmente uma coisa que não era para acontecer no curso normal das coisas. Isso acho que foi um choque para todo mundo. A gente ficou muito sentido, mas a vara se recuperou. É isso que o Cleomar iria querer. Eu acho que o trabalho de todos nós, juízes, servidores, terceirizados, estagiários, todos, é um trabalho, digamos assim, de formiguinha, não que não seja um trabalho importante, quando eu falo que é um trabalho de formiguinha, eu falo que é um trabalho individual, que é um tijolinho que é colocado aqui, um tijolinho que é colocado ali, outro que é colocado acolá, e esse trabalho coletivo é que, com o passar do tempo, ele vai se transformando nessa evolução, nesse melhoramento, nesse aperfeiçoamento da nossa subseção. Praticamente todos os servidores e juízes tinham seus afilhados de coração. O meu muito obrigado à Justiça Federal de Cascavel por nos permitir fazer parte de sua história.
servidores de Cascavel se destacam, são bons servidores, são excelentes no seu trabalho. Todas as 4 varas têm ótimos servidores. E eu fui servidor antes de ser juiz e sei que não há, se por um lado cada um tem a sua parte, o juiz tem a parte da organização, a responsabilidade, os números, tem que estar atento, tem que impor um ritmo, mas não há ritmo que se imponha sem o trabalho dos servidores, que é mais do que essencial. Gostaria de parabenizar a subseção, tenho muito orgulho de ter feito parte desses 30 anos e parabenizar e mandar um abraço para todo mundo com quem eu convivi na subseção. Como acompanhamos ao longo de muitas mensagens a história da subseção judiciária de Cascavel, concluímos que uma instituição não se constrói sem a atuação dedicada das pessoas, os juízes, servidores e servidoras. Todos pioneiros, os que aqui passaram ao longo desses 30 anos, e os que ainda permanecem, todos são importantes e merecem, na data de hoje, um especial reconhecimento. Portanto, agora faremos algumas homenagens especiais a juízes e servidores que realmente fizeram a diferença e representam a riqueza humana que vem construindo a Justiça Federal em Cascavel. Então, passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias para dar início e conduzir as homenagens. Como primeira homenagem da noite,
Convidamos a receber uma placa de homenagem ao desembargador federal Fernando Quadros da Silva, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, das mãos do juiz federal Wesley Schneider Collier. Convidamos a receber uma placa de homenagem à juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, atual diretora do Foro da Seção Judiciária do Paraná, das mãos do juiz federal Rony Ferreira, da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu e coordenador da Comissão de Memória da Justiça Federal do Paraná. Convidamos a receber uma placa de homenagem ao desembargador federal João Pedro Gebran Neto, primeiro magistrado nomeado para a subseção de Cascavel, das mãos da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira. Convidamos a receber uma placa de homenagem à juíza federal Suane Moreira Oliveira, magistrada que atua há mais tempo na subseção judiciária de Cascavel, das mãos do juiz federal Vitor Marques Lento. Convidamos a receber uma placa de homenagem juiz federal Wesley Schneider Collier, atual diretor do Foro da Subseção Judiciária de Cascavel, das mãos da juíza federal Suane Moreira Oliveira. Não poderíamos deixar de homenagear os servidores que atuam nessa subseção desde sua instalação, pela dedicação e competência. Chamamos para receber nossa homenagem o servidor Almir Laurentino de Souza, das mãos do servidor Francisco Gomes da Silva.
O servidor Francisco Gomes da Silva, das mãos da servidora Kátia Aparecida Volpato Kuhn. A servidora Kátia Aparecida Volpato Kuhn, das mãos da servidora Marisa Dalcin Fatinello. A servidora Marisa Dalcin Fatinello, das mãos do servidor Robles Francisco Montanari. O servidor Hélio, das mãos do servidor Rogério Sandro Bazzi. Em homenagem a Robles Francisco Montanari. O servidor Rogério Sandro Bazzi, das mãos do servidor Almir Laurentino de Souza. Pelos 20 anos dedicados à sessão administrativa, convidamos Hélio Eiichi Ushida a receber nossa homenagem das mãos da servidora Célia Abade de Rezende. Os funcionários de empresas terceirizadas da subseção judiciária de Cascavel também exercem papel importante e fundamental para que a jurisdição possa ser prestada com tranquilidade. Por isso, também merecem nosso reconhecimento e gratidão. Convidamos o servidor Hélio Eiichi Ushida e Ariadna Aparecida Carraro Deon, ambos da seção de apoio judiciário e administrativo, para proceder à entrega da placa aos funcionários da empresa terceirizada Senhora Aparecida Machado Ferreira e Orides Rufato, que atuam há mais tempo na subseção judiciária de Cascavel. A vocês, nossos agradecimentos. Passo a palavra ao Dr. Fernando. Bem, para coroar esse dia de festa, 3 placas comemorativas foram confeccionadas. Primeira, uma placa da equipe pioneira, uma placa conjunta que celebra a equipe pioneira da então Vara Única de Cascavel, em 1993. Vai deixar para sempre registrada a coragem e a força do primeiro magistrado e de seus servidores. Convido para descerrar
esta placa o desembargador João Pedro Gebran Neto, primeiro juiz federal, e os servidores aposentados Ivanil Carrito, Solimir Bialek, presentes nos primeiros momentos da Justiça Federal em Cascavel. Agora a placa dos juízes que atuaram e atuam na subseção. Os magistrados que por aqui passaram e que ainda atuam, também deixaram suas marcas nessa subseção. Para descerrar essa placa, que grava na história a passagem desses juízes federais pela subseção judiciária de Cascavel, convido a juíza federal Suane Moreira Oliveira e o juiz federal Vitor Marques Lento para descerrarem. E para agora a placa da solenidade desses 30 anos, convido para me acompanharem o desembargador Gebran, a diretora do foro Luciana, o juiz federal Wesley e a desembargadora Vânia. Agora vamos acompanhar a nossa banda sinfônica, que vai nos brindar com mais uma música sobre a regência do maestro Morales. Boa noite, senhoras e senhores, excelentíssimos, excelentíssimas. É uma honra para nós, da Banda Sinfônica Maestro Morales, estar hoje aqui nessa comemoração tão linda. E nós queremos agradecer pelo convite e dizer que a banda teve o projeto inicial no mês de fevereiro de 2020 e conta com mais de 3 anos de formação. E nós temos cerca de 60 integrantes. Hoje nós temos aqui o naipe de cordas, que é formado por violinos, celos e baixo. Temos também o naipe de flautas, naipe das madeiras, naipe de metais,
a base, a bateria, percussão e vozes. E a nossa banda, ela tem como maestro o tenente do Exército Brasileiro, Hugo Antônio Morales, regente de música e formado pelo Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas. Também possuímos alguns músicos militares, colaboradores. E a banda conta com atividades para alunos de diversas idades e diversos instrumentos musicais. É um projeto voluntário, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a inclusão social, tendo a música como ferramenta de transformação de jovens carentes e vulneráveis. E hoje é a nossa 20ª apresentação aqui com vocês. Então nós queremos agradecer. O meu nome é Sueli Rezende, eu sou vocal da banda, também integrante também. E nós estaremos agora, né, entoando algumas canções. E, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos no Instagram, ali como Banda Sinfônica Maestro Morales, e também no YouTube e Facebook. Muito obrigada a todos.
Banda Sinfônica e o maestro Morales por ter abrilhantado essa nossa cerimônia. E, para encerrar, eu gostaria de agradecer ao dono da casa, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, uma associação que nós sabemos foi fundada ainda no longínquo 4 de abril de 1960 e que nos acolheu sempre e nos acolhe com tanta alegria, cedeu seus funcionários para nos ajudar nesse evento. Então, gostaria de agradecer em nome do Tribunal e da Justiça Federal por essa fraterna acolhida aqui, tão simbólica, da classe produtiva de Cascavel, de mãos dadas com a Justiça Federal. E tenho certeza, senhoras e senhores, que a Justiça Federal de Cascavel continuará atendendo com presteza e eficiência não só os cidadãos de Cascavel, como todos os 18 municípios jurisdicionados pela subseção. Então, a associação comercial que o senhor preside, gostaria que transmitisse os nossos profundos agradecimentos por essa significativa solenidade, por ter nos acolhido nessa tarde inesquecível para nós. Agradeço a honrosa presença das autoridades, do nosso vice-prefeito, do nosso presidente da Câmara, da OAB, de todos os servidores e servidoras aqui. E convido, como toda festa, né? Quando você vai naquela festa que está escrito assim, os noivos recebem os cumprimentos na igreja, você diz, pô, mas não tem nada. Então, nós temos agora um coquetel para celebrar, então, para ter aquele momento, então, que vai completar com alegria aquele momento de confraternização. Então, convido a todos para um coquetel que está servido no hall. E declaro encerrada essa belíssima sessão de comemoração dos 30 anos da Justiça Federal de Cascavel. Que venham outros 30, que todos com saúde e paz e disposição.